Olá, eu sou Carlos Dzik, eu sou oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Estamos aqui assistindo a ASCO Geniturinária, edição de 2019, e eu vou fazer alguns comentários de um estudo importante que foi apresentado ontem, aliás já foi publicado no New England Journal, que é o estudo ARAMIS. Esse é um estudo em câncer de próstata em pacientes sem metástase, né? Pacientes que foram tratados inicialmente ou com radioterapia ou com cirurgia e que posteriormente fazem uma recidiva bioquímica e são tratados com ablação androgênica, com castração. O que ocorre é que uma boa parte desses pacientes, um pouco mais para frente, isso pode demorar um pouco mais, um pouco menos, de 1 a 3 anos, vão desenvolver uma nova recidiva bioquímica, só que agora num cenário de resistência à castração. Então, existem 2 estudos anteriormente publicados, realizados e publicados, um chamado estudo Spartan, que usou um antiandrogênico periférico chamado apalutamida, do laboratório Janssen, que é uma medicação semelhante à bicalutamida, a essa geração de drogas antiandrogênicas, só que de uma geração contemporânea e mais eficaz, né? O segundo estudo foi o estudo Prosper, que utilizou exatamente nesse cenário de câncer de próstata não metastático, resistente à castração, a droga enzalutamida, já previamente aprovada no sequenciamento dos pacientes com doença metastática resistentes à castração. Tá? Então, esse estudo novo trouxe a droga darolutamida, do laboratório Bayer, que ela é ensaiada exatamente no mesmo cenário, ou no mesmo espaço, como a gente está descrevendo essas etapas da história natural do câncer em geral, em particular do câncer de próstata, e que está focando exatamente o mesmo cenário de pacientes que não têm metástases, examinados, estadiados à luz de tomografia e cintilografia óssea, que a gente chama de um estadiamento convencional. Em nenhum desses estudos se procedeu a um estadiamento molecular com PET scan, funcional, melhor dizendo, né, com PET scan com PSMA ou PET scan com colina. São estudos que estadiaram seus pacientes como o mundo real estadia, com uma boa tomografia e uma cintilografia óssea. Muito bem. É o mesmo cenário dos outros 2 estudos e traz uma droga com uma promessa de, a partir de resultados de estudos de fase 1 e 2, de ser uma droga menos tóxica do ponto de vista do sistema nervoso central. Tá? Preocupação que existe em relação às outras drogas é que houve um aumento discreto, mas real, em efeitos de sistema nervoso central, que se traduziram por convulsões, alterações de cognição, fadiga, não é? Eventualmente como resultado de uma penetração maior destas moléculas no sistema nervoso central. A darolutamida tem uma particularidade, eventualmente, de ser menos capaz de penetrar no sistema nervoso central, e esse é o grande foco desta medicação que está sendo trazida exatamente no tratamento desses pacientes. O resultado do estudo, aliás, um estudo bastante grande, que recrutou 1.500 pacientes, foi muito semelhante em relação aos outros estudos. Tá? Houve um retardamento do aparecimento de metástases da ordem de 60%, 59%, melhor dizendo, favorecendo um grupo que usou esta medicação, a darolutamida, em comparação com o grupo placebo. Esse era o desfecho de análise, ou o endpoint, o objetivo principal dessa publicação. Era demonstrar que com o uso precoce de uma medicação como a darolutamida, haveria um retardamento do aparecimento de metástase. Esse era o objetivo principal, o objetivo que foi atingido com uma diferença bastante grande, onde o grupo que tomou darolutamida, na mediana, teve 40 meses de intervalo até o aparecimento de metástase, em comparação com o grupo placebo, que teve um pouco menos de 20%, de 20 meses de intervalo de aparecimento de metástases. Tá? Então, é uma diferença realmente bastante significativa. Houveram também alguns desfechos de análise secundários, como, por exemplo, o tempo para aparecimento de dor oncológica, o tempo para o início de um segundo tratamento,
ou melhor, de um terceiro aí tratamento para a doença metastática, como por exemplo quimioterapia ou alguma das outras drogas disponíveis, e eventos relacionados ao esqueleto, tá certo? Então, em todos esses desfechos, o grupo que recebeu a darolutamida, nesse espaço da doença não metastática, mas resistente à castração, foi bastante superior ao grupo que recebeu placebo. Um outro endpoint importante, obviamente, sempre é soberano dentro da oncologia, que era a sobrevida global. Houve também uma redução de morte desses pacientes durante o período de estudo, embora com uma diferença bem pequena, mas real, favorecendo e provavelmente sugerindo que usando essa medicação precocemente é possível que a gente esteja fazendo essas pessoas viverem mais. Tá? O ponto forte deste trabalho, que era a grande intenção, era mostrar que em relação aos efeitos colaterais e qualidade de vida, esta medicação foi muito superior às medicações anteriores, a apalutamida e a enzalutamida. E de fato não há nenhuma diferença em relação a nenhum dos desfechos preocupantes que foram observados nos estudos anteriores. A saber, como eu mencionei anteriormente, as alterações que têm a ver com a penetração da droga no sistema nervoso central e que podem ter algum impacto em relação à cognição, em relação a cansaço e em relação a convulsões. Aliás, 12 pacientes com antecedentes de convulsão participaram desse estudo e receberam a droga darolutamida e não houve nenhum problema, tá certo? Então, é um estudo que realmente consagra, de uma certa maneira, essa introdução dos antihidrogênios periféricos de última geração numa situação bastante precoce do paciente que não tem metástase e que começa a subir o PSA, caracterizando essa situação de não metastático e resistente à castração. O que os oncologistas vão ter que decidir, né, ou pensar, ou refletir em relação a esse cenário, é uma questão de qual é o real valor disto. Quando a gente pensa em valor em oncologia, nós temos que considerar pelo menos dois aspectos. Um, do custo, né, do manejo clínico, o custo da medicação que a gente está introduzindo e qual a magnitude do benefício que nós estamos proporcionando quando nós fazemos isto. Tá certo? Então, esses dois componentes têm que compor o que a gente chama de valor em medicina. Em algum momento alguém pode achar que retardar um pouco a metástase, se eu acompanho muito de perto o meu paciente, eu não preciso fazer nada, não é? A mais, que vai ser mais custoso, enfim, para retardar a metástase, porque ao final não vai significar muita diferença em relação ao tempo de vida que esse paciente vai ter. O estudo mostra que existe uma tendência ao aumento de sobrevida, mas é uma diferença relativamente pequena, não é? Parece que ela é estatisticamente significativa e que a gente não pode simplesmente e automaticamente prescrever a medicação simplesmente porque o estudo é positivo. Tem que ser colocado dentro do contexto da nossa situação, do nosso país, que tem um custo bastante elevado em relação à saúde pública e um déficit bastante grande em relação àquilo que a gente consegue prover em outras áreas dos cuidados médicos em geral da população. Mas, independente disso, isso é uma questão que tem que ser discutida, refletida, mas independente disso, esse foi um estudo importante, um estudo robusto, grande, não é? que sugere ou que corrobora as duas investigações anteriores com uma droga talvez até um pouco mais fácil de ser administrada, com menos efeitos colaterais.